do funcionamento da nossa mente. Lucas 13:10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava encurvada sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Você pode dar glórias a Deus? Então sente agradecendo ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo me colocou essa mensagem. Aqui nesse texto, fala que era uma mulher possuída de uma enfermidade. Não fala que era uma enfermidade demoníaca. Porém, existem enfermidades que são de ordem espirituais, mas existem muitas enfermidades que são possuídas, desencadeadas pela nossa mente. A nossa mente, ela pode nos ajudar a termos uma vida saudável, biologicamente, psiquicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porém, a nossa mente também pode fazer com que nós venhamos a adoecer. Existem algumas pessoas que olham para alguém que está enfermo e dizem assim: é demônio, é demônio. E isso é um cuidado que nós temos que ter, porque existem enfermidades que são permissão de Deus na nossa vida, são questões que são negligências nossas, são questões hormonais da mulher, por exemplo, uma depressão, que ela pode ter vários fatores, uma depressão por perda, uma depressão crônica quando essa criança é rejeitada na barriga da mãe, uma depressão em que a mãe toma antidepressivos e essa criança, estudos mostram que a mãe que toma antidepressivos na gravidez, essa criança pode vir a adoecer mais facilmente
TDAH do nível mais alto. Só que ele nunca foi diagnosticado. Então ele tinha desatenção. Ele precisava anotar. E por que eu estou dizendo isso? Algumas coisas acontecem na nossa vida, ou a gente faz com que o outro tenha alguns sentimentos, quando na verdade a gente não sabe muito bem nem o porquê. O caso dessa mulher, que ela era encurvada, eu fico imaginando que uma mulher encurvada é aquela mulher que ela olha só para baixo. E talvez você não consiga olhar no rosto dela, você não consiga ver o sorriso dela. E nesta manhã eu vim aqui para falar para vocês que talvez existam mulheres que estão sorrindo aqui da forma que eu estou falando, só que internamente ela está encurvada, internamente ela está aprisionada. Essa mulher tinha 18 anos de uma doença, que ali era física, mas existem doenças da alma, doenças da mente, que inclusive eu sou especialista em psicossomática, doenças da mente que descarregam no corpo. Vocês sabiam que depressão, ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, vocês sabiam que hipertensão e alguns tipos de câncer podem ser desencadeados pela mente. 75% estudos mostram que doenças físicas do nosso corpo, elas são na verdade decorrentes do psiquismo, da mente que nos faz adoecer. Mas eu estou aqui nesta manhã, o Senhor me trouxe aqui com um propósito, e eu estou falando desde a primeira plenária a importância de uma mente cativa e obediência ao Senhor, a importância de uma mente positiva, que crê em Deus, que não olha para o copo e diz: esse copo aqui está não tão cheio e eu preciso passar no deserto, eu vou morrer. Mente pessimista. E talvez você diga: irmã Valquíria, mas eu sou assim e eu tento mudar. Quero dizer que talvez foi a sua história de vida que te tornou assim. Mas o otimista olha e fala: de golinho em golinho eu vou tomando, e de golinho em golinho, na dificuldade, eu vou tomando um golinho e eu vou sobrevivendo. E você sobrevive. Talvez a gente não tenha o melhor cenário, a gente não consiga viver, e a gente não consegue mesmo. Nós por um tempo tivemos aí uma pandemia em que a gente tinha coisas marcadas, isso e tudo mais. Mas aí o que acontece? Você ali se depara que você não tem o controle de nada. Deixa eu dizer para você, minha querida e amada, não fiqueis ansiosas por coisa alguma. Acredita no Senhor, deleita-te no Senhor, confia no Senhor.
diferente para compensarmos algumas situações. E aí eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. Os mecanismos de defesa da nossa mente. Nós temos uma instância psíquica que se chama id. Diga comigo, id. Esse não é o id de Jesus, não, tá? Esse é o id do impulso, que é o nosso lado mais primitivo, nosso lado infantil. Até que horas que eu vou, né? Esse é o impulso. O ego, que é meu eu, como eu fui constituída, como eu sou como ser humano, o que o Senhor me formou através das minhas vivências, do ambiente que eu vivo. E se eu vivo num ambiente agradável, eu costumo dizer assim, se eu tenho uma tendência, 5 para as 10, se eu tenho uma tendência à agressividade de 0 a 10, preste atenção, que ou eu tenho, assim como eu era de cor de cabelo, cor dos olhos, de 0 a 10, agressividade 7. Mas eu sou criada num ambiente cristão, onde eu ouço louvores, onde tem culto doméstico, onde eu recebo carinho. Eu vou ter agressividade, porque todo ser humano tem agressividade. Eu posso desenvolver um 4. Porém, pastor Ari, se eu for criada num ambiente hostil e eu tenho uma tendência de 0 a 10, 5 ou 7, eu posso chegar numa agressividade 9, porque o ambiente hostil é uma dialética entre o meio ambiente e a hereditariedade. Assim como na doença, muitas das doenças são desencadeadas por questões emocionais psicossomáticas, mente no corpo. Também tem um estudo que mostra que muitos tipos de, por exemplo, doenças, inclusive cardiovasculares, não chega a 10%. Eu vou adoecer por questões hereditárias. Se eu cuidar da minha mente, e porque quando eu cuido da mente, eu consequentemente cuido do corpo. Porque eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí eu também vou cuidar, não vou ficar comendo gordura. Só picanha. Eu sei que aqui não é fácil, a carne de vocês é boa. Mas um equilíbrio, eu vou pegar uma carne menos gordurosa, eu vou fazer assado e eu vou ter uma mente que eu vou acreditar. Agora, tem estudos que mostram que muitos tipos de câncer são desencadeados pelo estresse. Eu acho que aqui em Rondônia, pastor Sadraque, ninguém passa estresse. Não, né? Só lá em São Paulo. Então, irmã Valquíria, como que eu vou fazer se eu passo o estresse? Como você lida com o estresse? Para de achar que você vai conseguir resolver tudo. Para de achar que você controla tudo. Você não controla o teu marido, você não controla o teu filho. O filho pequeno você vai orientando. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho. Você está junto, você lê a palavra, você vem para a escola dominical junto e ali você vai criando vínculos afetivos. Mas deixa eu dizer, assim como muitas pessoas acreditam que controlam e adoecem por ansiedade, chegam no meu consultório com crises de pânico, sensação de morte, porque as coisas saíram do controle. Quando as coisas saírem do controle, e vão sair muitas vezes, você tem que entrar dentro da tua mente, conversar com você mesmo, sabe aquela conversa de você com você mesmo, e falar assim, olha Valquíria, você está querendo controlar, mas você não controla. Quem controla é Deus, o controle está nas mãos de Deus. Essa pandemia mostrou que algo que não era visível mudou todo o cenário. E aqui ficou a maior lição desse momento doloroso, para que a gente possa relembrar que o controle está nas mãos de Deus. Deus tem o controle. E aí, por questões de ansiedade, de preocupações excessivas, do estresse, as pessoas têm adoecido. Porém, tem uma ótima notícia. Pessoas que às vezes são diagnosticadas até com câncer, mais de 80% delas, quando cuidam da mente, tem um prognóstico bom, uma sobrevida, e muitas inclusive são curadas. Ou seja,
são mecanismos de forma inconsciente. Quantos sabem o que é inconsciente aqui? Olha, eu vou dar uma explicação para quem não sabe. Inconsciente, eu chego aqui nessa igreja linda, bonita e maravilhosa, e eu olho para aquela planta rosa com a minha consciência e estou vendo que é uma planta, uma decoração rosa. Porém, eu começo a ter uma angústia, um sentimento ruim. Vocês já tiveram aquele negócio que você tem uma angústia aqui dentro e não sabe por quê? Quantas já tiveram? Eu também. Somos todas iguais. E aí você começa a ter aquela angústia e não sabe por que daquela angústia. Mas no passado, um dia você sofre um acidente automobilístico. E aí você é resgatado do seu filho e sua família. E foi uma situação muito angustiante, porque não sabia o diagnóstico do marido, não sabia o diagnóstico do filho. Um exemplo fictício, só para vocês entenderem. E quando você chega naquele hospital, na recepção, tem essas florzinhas de macieira, né? E você viu ali. Só que aquilo foi o de menos, você soube. Só que o teu cérebro registrou a imagem dessa flor. E quando você vem nesse ambiente, que é a casa do Senhor, o lugar de paz, de alegria, você sente angústia. Por quê? Porque tem um registro, algo guardado no teu cérebro, que existe uma instância psíquica que se chama inconsciente. E o inconsciente, ele registra lá algo que é muito traumático. E naquele momento é muito bom você apagar. Vocês já viram aquelas situações em que a pessoa sofre um acidente ou um assalto, lembra do início, mas não lembra depois da cara de quem te assaltou. Você fica achando que todo mundo é um assaltante, que tem a mesma cara. Você sofreu um acidente, você lembra do início, lembra do final e não lembra do meio. Por quê? Porque a mente manda para o inconsciente para você suportar aquela dor e não sucumbir naquele momento. E assim são as questões que a gente vive na nossa vida, no dia a dia, os nossos traumas. Esses mecanismos, eles nos ajudam a manter um equilíbrio emocional naquele momento. Só que todo excesso é prejudicial, porque às vezes eu não sei lidar com situações. Então eu vou falar o primeiro mecanismo, de negação. Esse é um mecanismo em que você nega a existência de um problema. Às vezes existem problemas no casamento. Ali está tendo sinais para você que o marido não está mais carinhoso, ou você pode estar dando sinais para ele que você também não está tão carinhosa. Você já não é mais do jeito que você era, porque quando vocês se conheceram, como que é? Um olhou para o outro. Eu lembro, né? Eu olhei para o Osmar, meu esposo, ele olhou para mim e eu fiz o charme do cabelo. E aí, eu achei ele bonito, primeiramente foi atração, e depois eu comecei a conversar. E depois eu fazia bolo, eu fazia um monte de coisas para ele. Só que por que depois de um tempo, a gente não fica tão preocupada em fazer aquilo que a gente fazia no namoro? Porque se a gente namorar, fazer como a gente fazia quando namorava, eu garanto para vocês que casamento nenhum vai dar errado, se o namoro era um namoro saudável e bom, porque você vai viver de afeto e de amor. Então existem mulheres e homens que negam que estão tendo dificuldade com relacionamento sexual e não falam, e ficam caladas. Irmãs, eu vim aqui nessa manhã para dizer para vocês, diálogo, conversa, o diálogo estabelece vínculos, não é acusação, não é tocar, não é falar, mas eu falo pro meu marido, pastor, eu falo pro meu marido, meu boquinha, eu falei para ele que ele não está um modo devagar. Não, você vai dizer, meu amor, o que está acontecendo? É a forma como você diz. Você pode dizer a mesma coisa, você pode dizer para o teu marido, eu te amo, você sabia disso? Ele pode sair correndo, não é, pastor Sadraque? Mas você pode dizer para o teu marido, meu amor, eu te amo. Quanto mais o tempo passa, mais o nosso amor se fortalece, porque eu te amo, eu te agradeço como companheiro. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Nora, eu te amo. Está tendo dificuldade
macho e fêmea, homem e mulher. Deus fala na sua palavra que o marido pague à mulher a devida benevolência, assim como a mulher ao marido, ou seja, é igualdade perante Deus. Agora, a autoridade o Senhor deu ao marido, e a gente respeita, a gente ama, porque marido cristão é uma bênção, uma mulher cristã é a bênção. Ninguém fica maltratando em ninguém e não se permite ser maltratado. Repressão, esse é o mecanismo que empurra os sentimentos inconscientes, tornando-os inacessíveis. O caso de José. José, o que os irmãos fizeram com José? Bem alto. E quando José se encontra com os irmãos, ele se lembra do acontecido? Lembra? Mas como que José age? Ele tinha reprimido os sentimentos. Concorda, pastor? Ele reprimiu. Às vezes a gente tem uma tendência a reprimir e guardar dentro da gente. Isso, por um lado, pode ser maravilhoso, pode ser uma bênção, mas por um outro lado, isso pode ser prejudicial. Então nós temos que tomar cuidado, não questões de traumas, mulheres ou homens que sofreram algum trauma, homem que foi casado, que a mulher traiu, ele reprimiu aquele sentimento, casou de novo, lá numa igreja, uma bênção, mas ele fica, mulher, onde você está, o que você está fazendo, foi no mercado, o que você estava olhando pro cara do caixa, eu estou achando que você está muito engraçadinha, isso é impressão. A tua mulher, que se aconteceu algo no passado de uma namorada, quando você não era cristã, é uma coisa, a gente não pode transferir para outra pessoa, e essa repressão às vezes acontece isso, entenderam? Amém? Estou preocupada aqui com o tempo. Projeção, quando atribui a outra pessoa os princípios, os próprios sentimentos e pensamentos. Jonas foge. Jonas projeta a raiva dele em Deus, e ele não obedece. Quantas vezes a gente projeta no outro, a gente começa a dizer, Senhor, na verdade, Eva, Senhor, foi a mulher que tu me deste, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho. Pare de projetar no outro algo que às vezes é seu, às vezes a insegurança é sua e não é dele. Por isso que é tão importante o casal falar dos seus sentimentos, das suas emoções, serem companheiros, porque o casamento, ele passa por muitas etapas. Então seja companheiro, não desobedeça. Tem mulher que fica assim, meu marido fica nas redes sociais, então agora eu também vou ficar nas redes sociais, porque a culpa é dele. E aí não cozinha, não cuida da casa, e não tem ninguém que cuide, não cuida dos filhos, e fala assim, está tudo certo, a culpa é dele. Qual é o teu sentimento? Você tem um sentimento de menos-valia? Eu não sei se você às vezes passou por situações difíceis, as coisas que você já viveu nessa vida. Na verdade, vamos lá para um outro sentimento, deslocamento. É quando eu direciono o sentimento negativo para um objeto ou para uma pessoa que não é aquela que provocou. Ou seja, eu desloco a minha raiva. Sabe, a mulher que trabalha na escola? E aí chega em casa, teve um dia difícil, pegou aquelas crianças, aqueles alunos mal educados, colocaram o dedo na cara, e hoje não pode falar nada, e a professora ficou lá, segurou. Chegou em casa, o marido pergunta assim, amor, tá pronto o almoço? Não tá, você não viu que eu cheguei agora? Se quiser, vai e faça. Você está deslocando a tua raiva. O marido chega do trabalho também, minha querida, e às vezes é interessante a gente entender que quando o homem chega diferente
nível protegido, e aí chega em casa chulapa no marido. Você também não vai nem lá na escola para ver os nossos filhos? Então, cuidado. Isso que eu estou dizendo para vocês é para a gente ficar atenta. Como que a gente pode lidar com as situações? Porque, volto e repito, aqui não existem perfeitas, somos imperfeitas, mas através do Espírito Santo de Deus, através da inteligência que o Senhor deu, através da sabedoria que Deus te deu, nós vamos aprendendo a lidar, a gente vai melhorando e as coisas vão melhorando dia a dia, minha querida. É possível, você não tem que ficar nesse lugar que você não entende nada, que não fala nada. Sublimação, esse é quando você canaliza o impulso indesejado em algo socialmente aceito. Aí é aquele crente que lá no passado tinha uma vida bem difícil, e aí a mulher era uma mulher que pulava cerca, por exemplo. Lá no passado, quando não era crente, gente, a igreja é lugar dos imperfeitos, dos doentes, que somos tratados. E Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, porque Ele vai nos aperfeiçoando e a gente vai melhorando. Glória a Deus por isso. E aquela mulher que no passado ela usava uma roupa linda, toda bonita, toda maravilhosa, e porque ela tinha uma sexualidade exacerbada, por questões talvez do passado, de situações difíceis que ela viveu, talvez sofreu um abuso, porque existem dois perfis. A que sofreu abuso, se não cuidar da mente, se não cuidar, pode ter dois caminhos: ou ela fica frígida, não quer carinho, não quer afeto, ou ela fica muito sexualizada e às vezes não consegue controlar os impulsos. E aí, essa mulher agora ela vem para a igreja, e a coitada do marido, porque aí ela só vai para o culto, só vai para a oração, só vai para o jejum, não quer cuidar da higiene pessoal. Minhas queridas, você vai para a casa do Senhor, você vai orar, você vai jejuar, mas primeiro você vai cuidar do teu casamento, do teu lar e da tua família. O teu marido é teu, Jesus deu para você, então não deixe que ninguém venha roubá-lo. Faz a sua parte. Mas não queria ele é difícil, você vai orar e o Senhor vai te ajudar a vencer essa guerra. Então assim, aí ela não quer nem se arrumar, ou seja, para controlar os impulsos, então ela se torna santa. Outras tiveram uma vida difícil e vão se tornar madres, e aí você vê que psiquicamente, olha como é sério. Existe um estudo que mostra que muitas madres têm tido câncer de colo de útero. Como se muitas delas não tiveram nem relações sexuais? Porque a mente, o inconsciente, o desejo sexual reprimido pode levar o corpo a adoecer pela falta. Irmã, aqui não tem madre não, aqui tudo é casada. Então o teu marido é teu, dá glória a Deus e não reprime nada. Vai lá, glória a Deus por isso. Racionalização é quando você canaliza o impulso indesejado e uma atividade, não, essa é a sublimação. Racionalização, o comportamento e pensamentos inaceitáveis, encontrando uma explicação. Exemplo de Davi. Davi pecou, não pecou? Sim ou não? E aí Davi vai dizer, mas ela era bonita, o marido dela tinha que morrer. Sabe aquela coisa que você acha justificativa para o pecado? Isso é racionalização. Espiritualmente você sabe que aquilo é errado, mas você acha uma justificativa. Eu peguei o cartão do meu marido e comprei mesmo. Faliu, coitado. Mas é que eu estou precisando de uma roupa, eu estou precisando de um sapato. Gente, mas está difícil de pagar a fatura do cartão de crédito. Não, mas eu preciso porque tinha conferência, segunda conferência de mulheres. Gente, não estou dizendo que ninguém não deva comprar, que não possa, que não deva, mas tudo com equilíbrio. Racionalize de forma equilibrada. Não, depois eu conversei com o marido, a gente consegue pagar, glória a Deus,
foi indecente, o que será que aconteceu, né? Ela falou assim: a senhora usou o mesmo sapato todos os dias. A senhora não tem vergonha? A senhora é esposa do primeiro vice-presidente de Sorocaba. Gente, e daí? E daí que meu vestido vai aparecer de novo na internet, nas redes sociais, sinal que eu gosto dele. Eu tenho outros projetos, gosto de comprar, gosto, mas não vou ficar presa a isso. Entenderam, minha amiga? Não fique presa a roupa,
a gente gostaria de ter, por exemplo, um filho. E aquela pessoa, vocês já repararam que muitas pessoas que cuidam do departamento infantil não têm crianças? Quantos já perceberam isso? Compensou de forma saudável. Ela falou assim: eu não tenho, mas eu vou cuidar. Eu perdi um ente querido de uma doença, eu vou fazer um estudo sobre tal doença, vou me tornar médico, oncologista, vou ir para algumas áreas para tentar compensar ou aquilo que eu perdi e de forma onde eu posso ser útil. E a pergunta que eu faço para as queridas e amadas: como você tem compensado a sua vida? Como que as coisas estão? Estou finalizando. Você tem conseguido, na verdade, compensar as suas faltas de forma positiva? Você tem conseguido? Mas para que tudo isso, esses mecanismos, e a gente saiba lidar, tem uma coisinha que se chama perdão. A Bíblia fala: se não perdoares aos vossos ofensores, as vossas orações não serão respondidas. E eu quero convidá-las. Posso orar, Ivonete?